padrão da física, que a física e a astronomia nos coloca e nos brinda, ela nunca foi neutra. Ela é masculina, então ela tem um posicionamento de gênero, ela tem uma orientação específica, ela tem uma localização geográfica intensa que diz quais são as questões de ciência, quais são as questões que a gente deveria apontar, que a gente deveria focar, né? Então não há neutralidade, há um posicionamento político o tempo inteiro. Ela é racializada porque ela é brancocêntrica, ela se concentra nas mãos de pessoas brancas, seja na universidade, seja nas escolas, seja nos lugares de poder, outros, como museus, observatórios planetários. E essa cosmologia branca que explica o mundo e o universo e a vida a partir dessa teoria do Big Bang ou de uma cosmologia lambda CDM, ou seja, energia escura e matéria escura, também ela vai ter ali os seus fundamentos, né? Mas o que acontece quando a gente, por exemplo, pensa a explicação de mundo, de verdade, de realidade, a partir, por exemplo, da cosmologia dos Yanomamis, né? Então a gente tem um lindo livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu, onde esse povo Yanomami, um povo originário, que já estava aqui, né? Quando os invasores, os sequestradores chegaram, portanto esse encontro entre portugueses, espanhóis, europeus, com os povos que aqui viviam, nunca foi um encontro intercultural. Não foi. Não foi um encontro de troca de saberes, de culturas, né? Foi um encontro de sequestro, de usurpar, de exterminar, de estuprar, violar os corpos das mulheres, né? Violar o conhecimento. Então, a interculturalidade, ela me permite olhar para tudo isso. E não de um jeito romântico, porque também esse discurso, a interculturalidade na física e na astronomia, também me permite olhar a contribuição e o quão importante foi o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, da navegação em si, para esse projeto, né? Então, quando a gente pensa nos povos Yanomamis, por exemplo, Davi Copenaua, Na Queda do Céu, a gente tem toda uma explicação do que é essa cosmologia, de como é que esses povos se percebem numa relação com a natureza, né? O que acontece quando nós, por exemplo, os brancos, destruímos, né, para esses povos originários, destruímos os rios, as matas, a vida, né, a natureza. O que vai acontecer? De que maneira isso vai abalar as estruturas, né? Vai exterminar os xamãs, vai exterminar os espíritos que sustentam o céu. Então essa é a perspectiva cosmológica dos Yanomamis, né? E, portanto, se os xamãs não podem mais evocar essas forças que estão ali sustentando esse céu, o céu vai cair, o céu vai desabar. E é o fim. Esse desabar do céu significa o fim. Então a gente vê aí mundos materiais e imateriais, mundos visíveis e invisíveis nessa cosmologia Yanomami. E a gente poderia pensar outras cosmologias, né? As cosmologias dos povos Guarani, Caigangue, dos outros povos originários no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, na Austrália, no Chile, os Mapuche. A gente poderia pensar tudo isso, né? E aí trazer para as nossas experiências o que essas cosmologias nos ensinam. Se cosmologia ela é filosofia, né, no sentido da palavra, que filosofia é essa? Né? De que filosofia nós estamos falando? Há somente uma filosofia, a filosofia grega, que dá base à ciência moderna e contemporânea, ou há outras filosofias, outras perspectivas? Quando eu levo isso em conta, o que isso significa? Né? Então, as cosmologias racializadas, elas são importantes. As cosmologias dos povos originários, a cosmologia moderna da física, da astronomia moderna e contemporânea, da ciência, né? Obviamente que a física e a astronomia têm um papel fundamental aí. As cosmologias dos povos outros que constituem a nossa formação como povo, né? As cosmologias dos povos iorubás, né? Banto, Fon, que são tão importantes para a nossa constituição como país. Então, essas são as cosmologias racializadas. A interculturalidade, na minha forma de trabalhar, ela tem sido um diálogo permanente entre a astronomia moderna e contemporânea, a física, a astronomia moderna e contemporânea e as cosmologias dos povos originários e as cosmologias dos povos africanos e dos povos africanos em diáspora afro-brasileiros.
E essa imagem que vocês estão vendo aí, que não dá para ver os detalhes, mas vocês podem baixar esse livro está disponível online, vocês podem baixar esse livro, vocês vão ver os detalhes dessa obra de arte. Sim? Alan, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Tu ainda tá no slide 1 para nós, não tá passando o slide? Ou não? Não. Não, então vamos parar de novo, fazer de novo. Peraí. Deixa eu só... Essa é a astrofísica para educação básica, que era o que tu falou antes, né? Vocês não viram nada do que eu vi? Não, que eu mostrei? Agora os cabelos de Antônia. Mas vocês estão vendo agora? Sim, agora estamos. Mas por que quando eu projeto vocês não veem? Pra gente ficou parado ali na primeira página. Agora que tá virando. Agora tá indo? Tá indo. Aí então agora... tá, então eu tô mudando sempre, se parar vocês me avisam. Então assim, ó, foi esse o livro da astrofísica básica que eu mostrei, depois eu mostrei o da Antônia, o cabelo, aí falei das cosmologias aceleradas, estava aqui nesse, vocês não viram nada disso, ai que pena. Não, tu tá no slide 4 agora? Daí tem que virar. Esse é cosmologias racializadas. É depois do Antônio, porque tu tá fixo no da Antônia agora. Não, eu acho que é alguma coisa então, Valéria. Então eu não vou projetar na tela, vou deixar assim. Tá. Vocês conseguem ver assim? Sim, conseguimos ver assim. É, coisa estranha, mas eu vou colocar um pouco mais zoom. Assim fica muito, né? Sim. Muito também. Não, eu mas não agora sei. tá bom, agora tá bom. Consegue mudar agora? Sim, consegue. Então tá, então eu vou mostrar de novo. Então eu mostrei esse livro, Astrofísica Básica, mostrei o da Antônia, aí estou no Cosmologias Racializadas, e tava falando dessa imagem. Ah, tá, então tá. Continua daí, então. Não fica muito pequeno, não? Não. Então tá, então eu vou seguir daí. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa com o MConf, né? Então assim, ó, como eu tava falando, essa imagem, ela é para mim, vocês podem baixar esse livro, podem olhar os detalhes, aqui não dá para ver os detalhes, mas se vocês perceberem esses pontinhos, aí é um mapa do céu. É um mapa, essa obra de arte que se dizer é do Gerard Marques, que é um artista sul-africano, e ele me doou essa imagem para poder usar como capa desse livro. Vocês estão vendo esses pontinhos aí, esses pontinhos pretos, são estrelas, galáxias, nebulosas, é um mapa do céu, né? E o Gerard, ele colocou um crânio nessa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu traduzi como parte desse diálogo intercultural que eu tenho buscado promover. Porque o céu, para mim, ele é um cemitério. Esse crânio me trouxe a perspectiva de um cemitério. Então, o céu é um cemitério porque eu disse lá no início, né, que nós viemos das estrelas e nós vamos voltar para as estrelas. Então, o céu é um cemitério, mas o céu também é um berçário de estrelas, né, de pessoas, de nós, né, de vida. Então o céu, ele traz para mim muito essa perspectiva. Então essa imagem, numa perspectiva astronômica, mostra isso, o quanto nós estamos conectados com as estrelas. As cosmologias dos povos originários trazem isso para nós, né, porque cada elemento da Terra está lá no céu, e cada elemento do céu está na Terra, porque também essa perspectiva céu-terra dos povos originários, né, sejam eles os povos originários ou os povos originários no continente africano, vão trazer esse ensinamento para nós. E numa lógica, né, numa escala antropológica, esse crânio também me lembra o que significou do ponto de vista, o que significa do ponto de vista das ciências modernas e contemporâneas, o racismo científico como uma pseudociência. Ou seja, o que significou o projeto de craniometria, da medida dos crânios das pessoas negras, para mostrar que as pessoas negras são inferiores, por exemplo, às pessoas brancas. Então essa imagem, quando eu vi essa obra de arte a primeira vez, eu não tive dúvidas de que ela seria, de que eu faria tudo para que ela fosse a capa desse livro, porque ela trouxe para mim essa narrativa, que exatamente é uma síntese, para mim, dos diálogos interculturais, né? Do que são essas cosmologias e como nós estamos ligados, o céu e a terra, as lógicas astronômicas e antropológicas estão muito conectadas nesse sentido, né? Então, depois fica aí, depois a gente vai discutir, né? Mas o racismo científico como pseudociência, que é um ponto fundamental para o diálogo intercultural, o racismo científico a gente não discute nas aulas de ciências, a gente fala de cura quântica, de terraplanismo, de astrologia versus astronomia, que é um ponto para a gente discutir depois. A gente fala
O que mais? Da questão toda essa discussão em torno das medicações para a Covid 2019, né? Cloroquina, toda essa discussão, tudo que a gente está vendo aí. Mas a gente não fala do racismo científico como uma pseudociência que é atuante. Né? E o racismo científico como pseudociência, essa pseudociência, ela desinstitui, ela retira dos corpos negros potência epistêmica. Então, a educação em ciências numa perspectiva intercultural nos permite pensar, né, desse jeito. Bom, e aí KD, vocês estão vendo KD? KD também é um livro atual que acabou de sair, que também vai trazer uma perspectiva afrofuturista. Então, as cosmologias racializadas, né? Essa educação em ciências intercultural, por meio da literatura, também vai trazer uma perspectiva afrofuturista, porque essa perspectiva afrofuturista ela nos permite pensar o presente, nos lembrando que esse presente ele é permeado de passado, porque a gente não superou várias das nossas questões, né? Quando a gente pensa no diálogo intercultural, porque o diálogo intercultural não é um diálogo do fetiche, não pode ser o diálogo do exótico. Né? O diálogo intercultural ele precisa nos ajudar a avançar na nossa agenda do que é o projeto da educação para as relações étnico-raciais, o que é o projeto de uma educação quilombola diferenciada, uma educação escolar quilombola diferenciada, uma educação escolar indígena diferenciada, e o que significam esses projetos num tensionamento com a agenda da educação escolar para o século XXI, pautada no discurso da Unesco, da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também eu vou trazer aqui. Então, esse mundo afrofuturista, ele me permite também projetar um futuro que vai tensionar aí esses elementos, né? Do presente, de um passado e de um presente permeado de passado. Mas, sobretudo, lembrando onde nós estamos, né? Porque essa é a questão, para mim, do diálogo intercultural. Eu quero trabalhar uma educação em ciências intercultural que me permita tangenciar, descolonizar o conhecimento, mas mais do que isso, pensar realmente de que maneira essas minhas práticas vão transformar a realidade. Então, a educação em ciência na perspectiva intercultural, ela me permite perceber as relações, os conceitos, né? E eu vou falar um pouco disso mais lá na frente, mas eu já falei bastante, né? E a gente tem ainda uns 20 minutos. Então, por que problematizar as questões étnico-raciais, interculturais e de gênero na educação em ciências e particularmente na física e na astronomia? Eu espero que eu tenha convencido vocês. A física e a astronomia é a base de um projeto de discurso científico, né? A física e a astronomia está na base filosófica mesmo do que é ciência. É a física e a astronomia que vão dizer para as outras ciências o que é ciência. Né? Então, historicamente, é assim que acontece. Então, a física e a astronomia tem muito a nos dizer, muito a nos colocar nesse diálogo. Então, a questão étnico-racial não pode ser somente da arte, da aula de história, da aula de geografia ou da aula, né, de educação física. Ela precisa fazer parte da química, da física, da biologia. Vou ficar nessas três porque é o foco principal para mim da ciência da natureza. Né? A questão dos corpos negros numa intersecção, por exemplo, de gênero, também traz para a biologia um tensionamento muito interessante, para a gente poder pensar o que é ciência, o que é homem, o que é mulher, o que é um homem trans, o que é uma mulher trans, e de que maneira esses corpos trazem outros parâmetros para a gente pensar o que é ciência. O papel da questão dos hormônios, tem muitas questões aí para a gente pensar. Então, para mim, a interculturalidade, ela passa por isso também, né? Ela não pode ser somente aquele fetiche, aquela coisa de fazer a máscara, né? Não. Ela vai trazer questões, sim, do céu, do jeito de ser e de viver, mas também ela precisa tensionar as questões cruciais para nós, socioantropológicas, políticas. Né? O corpo é um corpo político, o corpo negro, o corpo da mulher, o corpo indígena. Então, essa perspectiva política, ela precisa fazer parte, porque nós, nas ciências da natureza, na física, por exemplo, nas exatas, né, sobretudo, a gente afasta de nós essa perspectiva política. É como se a ciência não fizesse parte do mundo. É como se a ciência fosse algo distante, que ciência fosse pegar uns pontinhos e aí ajustar uma curva. Né? Estou exagerando,
mas não é tão exagero assim se a gente pensa numa perspectiva ou numa interpretação positivista da ciência, né? Então, é isso. A intelectualidade na astronomia, do jeito que tenho feito, trabalhado e pensado, é exatamente olhar para esse céu. Essa imagem é uma das imagens mais bonitas da astrofísica moderna e contemporânea. Uma das imagens mais importantes, né? Porque é uma imagem de campo profundo do Hubble. O Hubble ficou ali um tempo apontado, o telescópio espacial Hubble, né? Um tempo apontado por uma região do universo, integrando, observando, e aí tá, então a gente analisa essa imagem, o que a gente vê? A gente vê que o universo é diverso, né? Essa imagem, ela traz para mim uma metáfora da diversidade. Muitas estrelas, muitas galáxias com morfologias diferentes, né? Com temperaturas, com cores, com constituições estelares distintas. Então essa diversidade, em qualquer direção que eu olhe, diz muito para mim. Né? Então, e também traz a perspectiva de que a ciência, ela é humana. A ciência é uma construção humana. É uma construção humana, é uma construção coletiva, né, que também é outro parâmetro importante para a interculturalidade, a coletividade, os aquilombamentos. Então a ciência também ela tem uma perspectiva do coletivo, não se faz ciência sozinho. Né? Então a ciência é coletiva, ela é humana, ela não é ahistórica, ela não está independente, ela não é neutra, porque tem várias questões, várias tetras ali, né? E mais do que isso, que eu acho importante nessa questão da intelectualidade, né? Essa ciência que é humana, mas na sua constituição, desde sempre, ela desumanizou os corpos negros, ela desumanizou os corpos das mulheres, ela desumanizou os corpos LGBTs. Nós temos casos, exemplos de cientistas, Alan Turing, né? Por exemplo, que foi fundamental para a computação, e tudo que ele passou, né? Por ser um homem gay. Né? Então, assim, para a gente pensar que não há neutralidade nesse discurso da ciência. Então, essa interculturalidade, ela precisa trazer essa humanidade, a gente precisa olhar para essa imagem, né, buscando explicar a história do nosso universo, mas também precisamos olhar para essa imagem buscando outras perspectivas existenciais. E a interculturalidade, aí eu gosto de trazer também o Nego Bispo, Antônio Nego Bispo, que é um pensador quilombola, quando ele traz a ideia das cosmofobias. Uma interculturalidade em educação e ciência não pode ser cosmofóbica. Ela precisa aprender a dialogar. E para dialogar, de novo, a ciência moderna e contemporânea, para dialogar com a educação escolar quilombola, que é diferenciada, com a educação escolar indígena, que é diferenciada, ela vai precisar lidar com seus fantasmas. Né? Ela vai precisar lidar com os tensionamentos do que é ciência, do que não é ciência, o que é religião, o que é pseudociência, o que é filosofia. A gente vai precisar, sim, desse diálogo. Né? Nós, professores que estamos no chão da escola básica, né, nós temos ali uma diversidade de estudantes que chegam com suas experiências, com suas vivências em terreiros de candomblé, em terreiros, né, em contextos socioculturais distintos. Nós, na universidade, do mesmo jeito. Então, onde é que isso entra? Como é que esse currículo, numa perspectiva intercultural, pode nos ajudar a avançar nas grandes questões do país? Então, para mim é isso. E se ciência, a gente está ouvindo isso o tempo inteiro, que ciência é desenvolvimento. Sem ciência não há desenvolvimento. A gente escuta isso o tempo inteiro. A gente está vendo um corte pavoroso na ciência do Brasil nesse momento, né? Vocês viram aí, um corte pavoroso que coloca em xeque todo o projeto, todo o programa de educação e divulgação de ciência no Brasil. O que isso tem a ver com o discurso da interculturalidade? Como é que essa agenda se conecta? Eu acho que a gente precisa aprofundar. Né? Todos nós, professores, pesquisadores, em todos os lados, precisamos pensar nisso. Então, essa narrativa do universo, de como o universo se formou, né, que tem um sentido, que tem uma forma lógica, cronológica, uma noção de ordem simbólica dentro da perspectiva moderna e contemporânea, um tempo que é linear, né, uma linearidade, o tempo não volta. A segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo nos traz isso. Né? A seta temporal do tempo ela é inexorável, ela vai. E como é que a gente lida com outras perspectivas de tempo? Né? Os tempos circulares, o tempo do xirê, o tempo da roda, né? Outros tempos. Como é que a gente conecta esses diferentes mundos, essas diferentes narrativas? Então, essas cosmologias racializadas, elas trazem dentro de si processos políticos e educativos, né? Que vão trazer para nós
conceitos de negritude, de branquitude, de como a gente vai se relacionar a partir dessa negritude, dessa branquitude, né? Como é que a gente vai construir práticas antirracistas na educação em ciências? Como é que nós vamos olhar para um epistemólogo e não vamos deixar que o nosso racismo intrínseco, né, subjetivo, não considere aquele epistemólogo ou aquela epistemóloga como tais, em detrimento, por exemplo, a epistemólogos ou epistemólogas europeias, né? E eu posso trazer vários casos nesse sentido. Então, a educação em ciências intercultural, as questões de raça, de gênero, na física, na astronomia e na ciência, de maneira geral, são dadas a partir dessa perspectiva de mundo que está ali representada. É esse imaginário social, científico, coletivo, que a gente vai precisar romper, né? Então, uma Europa muito bem vestida, olhando para baixo. E para baixo, né, a África de um lado, a Ásia do outro, e a América lá embaixo, mais embaixo ainda, representado por uma mulher nua, uma mulher selvagem, né? E essa imagem, embora lá atrás, dos séculos, né, da colonização, mas a gente continua aí. A gente está num processo, né, de colonialidade, de uma perspectiva que passa aí por outras relações, mas a gente não rompeu com esse ideário. A gente não rompeu. A gente ainda está ali dando voltas em torno disso. Então essas cosmologias racializadas, elas precisam, né, trazer para nós outros questionamentos. Então por isso é tão importante que a gente traga para a física, para a astronomia, para a biologia, para a química, essa discussão. Não pode ser uma discussão só de algumas ciências, né? E as nossas ciências foram elas, sobretudo, né? As ciências exatas, a ciência da natureza, a filosofia, as ciências humanas, né? As escolas de engenharia, as faculdades de medicina, as escolas de direito que fortalecem e dão sentido ao racismo científico como a pseudociência, que retira os corpos negros da escola, né, dos lugares de saber. Então, todas essas práticas, né, toda essa base que eu trouxe para vocês no início, vai, então, articular os projetos. Né? O projeto, a professora Valéria comentou de alguns projetos, o projeto Cotirene Quilombo Ciência é um projeto em curso com a comunidade quilombola, Morada da Paz, aí vocês estão vendo do lado esquerdo Iamorô, do lado direito da tela Yaxodã, que são mulheres, assim, né, incríveis, e que a gente articula, a partir dessas vivências do território, esses discursos, essas relações, né, que não há uma forma de bolo, isso é construído mesmo, ouvindo, sentindo, né, colocando para fora o que pensa, o que sente, como vê, trazendo as questões de raça, de gênero, né, de classe, as questões da espiritualidade, como eu disse, que é uma tensão para o projeto moderno de ciência, né? Então aí, é no chão, é junto. Não há como fazer uma educação em ciências na perspectiva da intelectualidade à distância. Assim, tem que ser realmente vivido. É o olho no olho, é o toque, é o sorriso. E também entender que esse projeto de educação é um projeto político mesmo. Ou seja, todas as nossas bases, os nossos movimentos precisam ajudar as comunidades no seu processo político de território. Olha de novo o território entrando, né? O território, aí eu gosto de trazer nas minhas reflexões e discussões, o território como de fato o tecido cósmico. Esse tecido cósmico que está aqui representado nessa imagem artística, né? O tecido cósmico do universo, o espaço-tempo, o tecido do universo. Então esse território que é tão caro e literalmente caro, né, para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas, esse território, esse tecido cósmico, essa pele, né, ela é tão, assim, a gente precisa ajudar a construir essa pele, fortalecer essa pele negra, essa pele dos povos originários, né? Então, isso tem que ser feito junto. Tem que ser feito junto porque não é só ir lá, fazer uma atividade e voltar para casa, não é só escrever um artigo, é parte de um processo de vivência e de luta, né? O projeto também Urumbiá, que é um projeto que também está em curso, um diálogo entre astronomia moderna e contemporânea e comunidades africanas, afro-brasileiras, né? É um projeto que está sendo financiado pela União Astronômica Internacional, e aí tem várias, e está sendo muito bonito, né, esse projeto, a gente já está terminando, dia 28 eu viajo para o Rio de Janeiro para a gente fazer já o encerramento. É um diálogo entre a Casa da Ticiata, o Observatório do Valongo no Rio de Janeiro, a URGS, NEAB, né, nós, desses movimentos, para exatamente refletir, olhar para esse céu de um outro jeito, né, porque o nosso céu, o céu que a gente aprende, ou que a gente não aprende, que a gente não vê, porque também
a gente está perdendo cada vez mais a conexão com o céu, né? E o céu que inspirou todos os povos que passaram pela Terra. Todo mundo que passou pela Terra olhou para o céu, fez perguntas, se conectou de um outro jeito, né? Que transcende até. E nós perdemos isso, né? Estamos perdendo, porque a nossa luz artificial, ela é genocida. Porque a partir do momento que a gente apaga as luzes das estrelas, a gente apaga histórias, a gente apaga narrativas, a gente apaga sonhos, né? Por que será que a gente não sonha tanto como sonhávamos antes, né? E sonhar é muito caro para algumas pessoas. Os corpos negros, os corpos originários, não têm tido o direito de sonhar. As pessoas trans, né? As pessoas quilombolas, os povos originários têm vivido em condição de distanciamento social já há muito no Brasil. Não é uma questão da Covid, é há muito. Então, essas questões, o que isso tem a ver com ciência? O que isso tem a ver com interculturalidade? Lavar as mãos, ter acesso à água, né? Ter acesso às condições básicas, ao bem-estar. O que isso tem a ver com ciência? O que a física, química, biologia tem a ver com isso? Tem gente que acha que não tem nada a ver. Isso que me choca, né? Tem pessoas que pensam que a ciência não tem nada a ver com isso. É muito chocante quando a gente traduz inovação como uma perspectiva realmente voltada para o mercado, ou então para a construção de telescópios, para a construção de aceleradores de partículas, que sim são inovação, são exemplos de inovação. Mas essa transformação social, esse olho no olho, essa luta política, a garantia das terras quilombolas, dos territórios indígenas, a capacidade da gente sentir o estupro de uma criança caigangue do mesmo jeito que a gente sente, né, uma criança branca, que aí vira notícia em tudo que fantástico, Jornal Nacional, todo mundo, rede aqui do Rio Grande do Sul, né, todo mundo fica triste, todo mundo se comove, não se fala de outra coisa. Mas quando são os corpos estes, que são naturalizados, que são parte da paisagem, que são tombados, a gente não desperta a mesma sensibilidade. Então, a educação em ciências intercultural, ela precisa devolver, por isso que eu falo, devolver a humanidade, né? Trazer essa humanidade, lembrarmos que as pessoas negras, essas pessoas todas, elas são pessoas, são humanos, não são menos humanos, não são sub-humanos, né? Então, para mim, esse é o grande desafio da educação em ciências. E aí passa por todos os projetos. Uma universidade muito mais composta por pessoas negras, como é que a gente tem 56% da população brasileira negra, e nas universidades nós temos, em média, 90% de professores e professoras brancos e brancas. Como é que a gente pode ver com a ideia, né, de que em Rio Grande do Sul nós temos 20% em média, 18% da população negra, mas na universidade, na URGS, menos de 1% dos professores são negros. Então isso nos diz muito. Se a gente chegar no hospital Moinho de Ventos, onde estão os médicos, as médicas negras, negros? Onde estão os enfermeiros, enfermeiras, chefes? Onde é que estão os negros? A gente naturalizou o lugar dos negros, limpando o chão, no presídio, né, sendo mortos. Então, ou dos povos originários. Então a educação em ciências, ela tem que devolver. Se a ciência é criticidade, se o desenvolvimento do pensamento científico é para nos ajudar a refletir o mundo com criticidade, né? Viver o que a Hannah Arendt pede para nós, né? Viver a vida com pensamento. Onde é que está isso? Né? E esse pensamento é crítico para onde? Então essa é a perspectiva do projeto, desses projetos todos. Eu estou quase terminando para a gente poder dialogar. Tinha mais coisa para mostrar, mas não vai dar tempo. O projeto Zumbi Dandara dos Palmares também é um projeto em curso, que eu posso falar dele depois. Mas eu quero dizer o seguinte, que toda a articulação, para terminar, né? Toda a articulação da educação em ciências numa perspectiva da intelectualidade, para mim, é exatamente trazer para o âmbito dessas ciências a discussão da Lei 10.639, da Lei 11.645, né, que são leis que também ficam ali, mais uma lei no Brasil, mas essas leis elas têm muito sentido, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Eu penso outros parâmetros, mas nesse momento da minha vida eu tenho trabalhado muito com esses três marcos legais, mas não somente esses, mas principalmente esses, né? Porque eu acho que eles são cruciais. Como é que a gente pode transformar a nossa escola, os nossos museus, os nossos observatórios, num lugar onde a gente possa trazer a história da cultura africana, afro-brasileira, indígena, não só a história no sentido que história é coisa do passado, mas pensar os corpos hoje,
nesse presente que é permeado de passado, né? Ou como é que a gente constrói um futuro, um afrofuturismo, né? Como é que a gente vai construir esse mundo a partir da ciência? Acho que essa é a grande questão para nós, né? E eu quero mostrar, terminar com essa imagem mesmo, né? Porque essa imagem, ela traz para nós a ideia, assim, do quanto as nossas ciências, elas precisam se conectar com essa história. A gente precisa lembrar o tempo inteiro que a nossa Constituição de país não é só uma Constituição branca europeia. Ainda que no Rio Grande do Sul a gente super valorize essa ancestralidade branca europeia, que a gente tenha muito orgulho de nossos sobrenomes alemães, italianos, portugueses, mas a gente não pode esquecer que aqui tem uma grande quantidade de povos originários, uma contribuição potente dos povos negros, né, dos povos que foram sequestrados dos seus lugares de origem, e que essas matrizes, elas nos constituem em todas as esferas, em todos os aspectos da vida. Na questão histórica, na questão epistemológica, na questão da linguagem, nas questões psicológicas, nas questões políticas e culturais. E tudo isso é que vai materializar e sintetizar as nossas cosmologias, porque cosmologia é filosofia, é pensamento, é reflexão, é exatamente trazer uma narrativa de representação ou mesmo de expressão, né, da realidade. E é isso que a gente quer. E essas cosmologias, elas não podem ser cosmofóbicas. Eu acho que eu vou parar por aqui, galera, porque já são 45 minutos para a gente também poder aproveitar os diálogos. Eu tenho mais coisas para mostrar, dependendo das perguntas, eu vou mostrando também. Vai mostrando. É porque aí a gente vai entrando, né, nas questões e aí vai mostrando, porque eu vi que tem um monte de material ali que a gente ainda não olhou, né? Eu tô só aqui de bituca no seu PowerPoint. Porque tá eu vou deixar assim então, tá? Eu vou deixar assim para... Isso, para a gente ficar, né, curioso. Mas, assim, retomando um pouco o que você estava falando, né, assim, uma das questões que sempre nos trazem quando a gente vai para a escola, né, que é essa dificuldade, exatamente, como é que eu vou trabalhar, né, com uma educação antirracista fora da humanas, fora da história, da cultura, das artes, exatamente, como é que eu ultrapasso essa coisa, né, da máscara ou do Novembro Negro? E aí tu vem falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, né, que é essa questão, assim, de que as ciências da natureza, ela é humana, né? Ou seja, o recorte daquilo que o que interessa, né, ser estudado, ser conhecido, ser pesquisado, ele é um recorte que é ideológico e é político, né? E não é por acaso que os corpos negros e os dos indígenas são tornados irrelevantes e apagados dessa linguagem, né? Eu lembro muito de um exemplo, que eu acho que até foi você mesmo quem deu, enfim, mas assim, que é essa questão dessas diferentes cosmologias, né? Porque quando, por exemplo, um branco, né, olha para o céu, vê o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. Quando um Guarani olha para o céu, são outras constelações, né? Quando um quilombola olha para o céu, são outras histórias, né? E essas histórias, elas, de muitas formas, elas não são negadas, porque nem mesmo, né, às vezes os povos negros, eles conhecem essas histórias, porque nem todos eles têm essa ligação, né, com a tradição, com a memória, com a história, com a cultura, né, deles. Muitos já foram aculturados e tal, e perdeu essa memória. Então, aí quando tu estava falando dessas cosmologias racializadas, né, eu acho que um dos desafios do ensino para ciências é trazer essas histórias, olhar para essa ciência que parece tão dura, né, de um outro lugar. E aí eu me remeto a um trabalho que o Pedro fez, né, que ele estava trabalhando recursos hídricos no Quilombo, e ele contando todo o ciclo de água e blá, 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 né? E aí vem uma das crianças e lembra, mas espera aí, né? Se é cachoeira é Oxum, se é salgada é Iemanjá, se é Pará. Então, assim, ele trouxe, né,
toda a vivência dele, né, que é dentro da tradição, para dentro dessa aula. E essa aula foi ressignificada, né? Ela é uma outra coisa. E eu acho que essa é uma das perspectivas que a gente fala, né, da interculturalidade. É exatamente isso, tu olhar para essa ciência dura e dizer, tá, ok, a gente tem que dialogar com isso porque está posto. Mas a gente também pode, né, interferir nessa narrativa com outras narrativas. E eu acho que esse é o grande desafio, né, que a gente se coloca em todas as disciplinas, mas em particular agora, né, hoje a gente está discutindo as ciências da natureza, né? Sim. Eu acho que é isso, assim, porque muitas vezes, é como tu falou, não tem uma receita. Ah, então como é que eu faço? Eu acho que faz, é um experimentar, porque não tem partilha. Eu penso assim, olhando para a universidade, né, para os nossos contextos formativos, né, já que na universidade a gente cria os currículos, né, eu acho muito importante nessa discussão. E agora, o que é que eu faço? Porque quase sempre eu vejo muitas pessoas assim, a gente precisa aprender a mediar os conflitos que acontecem na escola, na universidade, né? Mas eu, particularmente, eu penso que é muito importante essa viagem subjetiva. Esse tempo da leitura, dos estudos, de aprofundar, né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, todo mundo precisa fazer esse exercício de entender que país é esse, que história é essa, ouvir, né? Conviver, estar junto com o outro, né? Com esses territórios, para não ficar pensando que quilombola, né? Não existe quilombo urbano, não existe aldeia urbana, né? Eu escuto coisas assim absurdas. Então, a gente precisa conviver, a gente precisa dar-se o tempo da leitura, da reflexão e pensar em estratégias coletivamente. Né? Se eu não sei tanto, então eu tenho que ouvir mais. Ouvir as pessoas. Se eu li bastante, compartilhar. Eu acho que é uma troca. Agora não dá assim para, vamos fazer de qualquer jeito. Né? Não pode ser assim. Eu acho que às vezes eu percebo uma ansiedade, né? Ou então confundir. Eu acho que confundir, para mim, é uma questão assim que tem me chegado muito para mim esses dias, assim, né? Porque nas ciências, aí mais uma questão importante que eu queria trazer. Nas ciências, o discurso nas ciências essas, né? Nas ciências da natureza, das exatas, o discurso da meritocracia é algo muito potente. É algo que nos afasta, inclusive, desse ouvido, de articularmos um ouvido mais sensível, um ouvido que possa, né, alcançar certas regiões do espectro. Né? A gente, por conta do discurso forte, da nossa Constituição, do discurso da meritocracia. Então, a gente, com esse discurso da meritocracia, a gente vai dizer, não são questões interculturais, não são questões que passam pela raça, que passam por questões étnicas, mas são questões sociais. Essa ambiguidade, raça, classe, né, ela aparece o tempo inteiro nos discursos das nossas ciências. E eu acho que essa confusão, ela precisa ser melhor refletida, aprofundada, debatida, né, para a gente poder avançar. E aí, da tua fala também, quando você falou, eu fiquei pensando assim, também essa questão de olhar para essas cosmologias de novo, não no sentido do fetiche. Ou seja, como é que eu quero entender o que é esse projeto de ciência moderna e contemporânea, como ele se constitui e como ele se diferencia, porque a astronomia hoje não é astrologia, porque a química não é alquimia. Como é que isso acontece? Quais são os processos para que isso acontecesse do jeito que aconteceu e para ser do jeito que é? Porque isso nos ajuda nesse diálogo. Mas se eu não entendo a história da ciência, ou se eu não quero entender, porque os historiadores da ciência já vêm dizendo há muito tempo que a ciência é humana, né, que a gente precisa levar em conta, quer dizer, uma vertente da história da ciência, né, porque tem a vertente também internalista, altamente internalista, que não percebe essas relações da ciência. Mas uma parte de historiadores da ciência já trazem assim, para nós por muito tempo, já há muito tempo, né, de que a ciência é um projeto humano. Mas ainda assim, quando isso é dito, essa humanidade não era de todos. Essa humanidade ainda estava implícita numa humanidade, embora, né, estava como se fosse assim, implícito. É como se pensar as questões de gênero a partir de que gênero são as mulheres brancas hegemônicas. Então as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, as mulheres trans não entram. É mais ou menos isso.
Ou então, quando se discutir gênero, e aí colocar só para a questão que gênero é a questão da mulher. Né? Então, esses diálogos interculturais, eles precisam assim, nos ajudar a entender que a ciência é dinâmica também. A ciência não é estática, ela é dinâmica, ela vai mudando no tempo e no espaço. Né? E aí a gente vai... Eu acho que essa viagem sobre questões históricas, epistemológicas da ciência, isso é fundamental, filosóficas, né, da ciência, isso é fundamental. Porque senão a gente entra assim num discurso, a gente vai reforçando o discurso autoritário da ciência o tempo inteiro, vai trabalhar numa perspectiva positivista e também não entende, não vai entender nunca de que a própria ciência se alimenta dessas tensões. Né? Então eu acho que é um caminho de vai e volta, de trocas, há trocas. Quando a gente vai no quilombo, a gente não vai levar a salvação do mundo, da ciência moderna contemporânea. A gente vai aprender muitas coisas. A gente aprende muitas coisas, né? E essas aprendizagens, elas nos constituem como pessoas. E o que é que nós estamos formando nas escolas? O que é que a gente está formando nas universidades? Nós estamos formando médicos e médicas que sejam capazes de articular o conhecimento científico, entendendo que os corpos negros não resistem mais à anestesia do que os corpos brancos. Portanto, a falta de anestesia nos corpos negros, tudo bem. Né? Nós precisamos de formar advogados e advogadas que entendam que a raça não é um conceito científico, não se sustenta biologicamente, geneticamente, mas ela está dada nas relações sociais. Portanto, a educação em ciências antirracista, numa perspectiva da intelectualidade, ela precisa ajudar os nossos futuros médicos, médicas, arquitetos, arquitetas, engenheiros, professores, professoras, todos nós. Vamos precisar desconstruir as narrativas dos museus, porque a narrativa do museu é sempre uma narrativa, né, de certos corpos ou de uma estratégia, uma maneira de pensar o mundo. Então eu acho que esse projeto de desconstrução no Brasil, ele é para ontem, né? Para já há muito tempo, porque senão a gente não avança em ações afirmativas, a gente vai seguir burlando, vai seguir falando das reservas de vaga do jeito que a gente fala. Então, a educação em ciências, ela precisa cumprir o papel dela. A educação em ciências, numa perspectiva intercultural, antirracista, ela precisa cumprir o papel dela, que é levar as pessoas, né, e trazer para os contextos todos o debate, um debate com base na argumentação. Vamos argumentar. Você discorda de mim, então vamos argumentar. Não vamos verificar, criar as estratégias de verificação de informações, né? Então, para mim, a educação em ciências intercultural, não é uma questão identitária. Não é só pensar a questão identitária ou pensar Ogum, Oxum, né? O que você falou aí também, Ogum, Oxum, Ogum, Exu e Oxum, né? Que a gente comentou aqui, pensar somente numa perspectiva da religião. Mas o que há de filosofia por trás dessas percepções? E como é que a gente trata, por exemplo, também outras representações, né, dentro dessas mitológicas, vamos dizer assim. Né? O que são essas mitológicas? As mitológicas não são lendas. Então como é que a gente trata, por exemplo, essas mitológicas gregas? Como é que a gente aprende? O que a gente aprende ou não aprende com Homero, as Ilíadas, todas essas narrativas? Porque senão a gente vai olhar para a narrativa de Davi Copenau sobre como o universo se constitui, né? E o que vai acontecer com o mundo se os espíritos chapiris, né, não estiverem ali presentes. A gente vai olhar de um jeito estereotipado, preconceituoso, racista mesmo. Né? Eu acho que é disso que se trata esse projeto. Eu não preciso negar a ciência moderna e contemporânea, não precisamos negar, mas a gente precisa, por meio da educação intercultural, educação em ciência intercultural, lembrar o tempo inteiro que nós, cientistas, somos negacionistas. Também é outra estratégia que eu tenho trabalhado. Nós somos negacionistas porque a gente nega o racismo. A gente nega o racismo o tempo inteiro. A gente tem dados científicos, se a gente olhar os números, as estatísticas, para a educação, para a cultura, para tudo, não há como negar o racismo. Mas a gente nega o racismo. A gente critica o negacionismo da ciência, estão negando as questões climáticas, estão negando a cura quântica, estão negando. Mas o racismo, silêncio total. A gente avança em várias... Então, para mim é isso. A educação intercultural, ela precisa ampliar
todas essas discussões históricas, filosóficas, epistemológicas, artísticas, né? Passa por tudo isso. Então não é só o fetiche. Eu olho para o céu, para as narrativas do céu, olhar como é que as comunidades diferentes, e às vezes até mesmo dentro da mesma etnia, olha para o céu, manchas no céu dizem, né? São histórias que estão ali, manchas, não precisa nem ter estrela, manchas. Mas essas narrativas, essas cosmologias, elas trazem outras potências. Né? E é isso, a gente não precisa destruir o outro. Quando eu viajo para outro país, né, eu morei em alguns países, eu tinha a minha cultura do interior da Bahia. Eu tinha o meu oxente, eu tinha a minha maninha, eu tinha o meu painho, eu tinha minhas coisas dentro de mim. Eu vivi em outros lugares, aprendi, né, conheci escritores, autores que ampliaram meus horizontes científicos, culturais, mas eu continuei sendo Alan, o oxente, a maninha, o painho. Eu continuo, e eu lido com esses mundos muito bem. Quando eu estou aqui, quando eu estou ali. Então a gente precisa dessa perspectiva. Eu não preciso destruir, exterminar o outro. Eu posso estar junto, posso viver, posso comer com as mãos, né, como eu comia com as mãos, e se eu chego num lugar onde as pessoas comem com a mão, eu vou comer com a mão também, entende? Ou não, eu vou dizer, olha, não é parte e pronto, mas você não precisa dar risada, você não precisa burlar, você não precisa destruir, você não precisa matar. Você pode ouvir, você pode entender, você pode dialogar, você pode ser ouvido. Entende? Então, isso tira de nós, professores de ciência, certos pesos, assim. Um estudante que chega para mim e fala, olha, eu explico para o estudante por que o estudante é do signo de peixes. Eu faço isso nas aulas de astronomia de posição. Por que você é de peixes? Tá, vamos ver por que você é de peixes. E esse estudante, ele pode dizer, eu não acredito em astrologia, mas ele pode também dizer, né, ouvir a minha explicação dentro da ciência moderna contemporânea, por que ele é de peixes. Uhum. Ele pode ouvir aquela explicação, ou ela, né, pode ouvir essa explicação, pode seguir pensando no horóscopo do jeito que quiser, como um Delfos, como uma coisa sei lá o quê, pode continuar fazendo ciência, não necessariamente. Né? Eu acho que a gente precisa, é esse pulo do gato, que a educação intercultural, ela precisa nos ajudar. Não estou dizendo que tem respostas, porque não é trivial. Né? O que eu estou dizendo é que é um momento importante para a gente poder aprofundar e não ficar na superficialidade. Não ficar ali burlando, dando risada, fazendo chacota. Como é que pode? Então vamos aprofundar. Por que será que as pessoas são tão apegadas à astrologia? Porque a astrologia ela dominou o pensamento científico por séculos. O pensamento da humanidade por séculos. Então, assim, o que está em jogo, né? E por que deixou de ser? Temos que fazer essas perguntas. Ninguém nunca fez. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Claro que tem questões, né, voltadas para a democracia. Enfim, são questões profundas. Eu acho que é bem isso. Peraí, olha só. Aqui tem a Eva, ela botou uma coisa para te pensar, olha só. Penso, por exemplo, sobre a loucura nos corpos negros e indígenas. Somos loucos? Ou será que o que é dito loucura, essa memória ancestral falando em outras linguagens? Eu não diria loucura, mas eu acho que é o estranhamento, né, que a tradição provoca nessa contemporaneidade, né, porque ela rompe com esse tecido social que se quer estável, né? Eu acho que essa é a grande questão que a tradição dos povos originários e dos afrodescendentes nos colocam agora, né? Porque... eu penso assim que, para mim, o Nego Bispo está muito certo, assim, quando ele traz a ideia da cosmofobia, né? Eu acho que as perspectivas africanas, né, que a gente assim, ganhou desse projeto, que não foi um projeto intercultural, né, como eu disse no início, elas são muito humanas, humanizadas, coletivas, né? É uma espiritualidade outro, um sentido outro de estar no mundo, né? A perspectiva Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, então não sou só eu, não é o eu e o outro, mas o tempo inteiro um deslocamento para o outro. A criança não é só uma responsabilidade da Valéria, que teve filho, mas é de um coletivo, né? Então é um outro parâmetro, né? Obviamente que no nosso caso também não há um essencialismo. Acho que também os essencialismos também nos atrapalham, né? Não há um essencialismo, é algo que é construído também
dentro de um projeto violento, né? Então a gente também tem aí as nossas questões que precisam ser pensadas dentro do nosso contexto. Então a educação intercultural, ela precisa trazer tudo isso, assim, né? Mas eu penso que, para dialogar um pouco com a provocação, essa loucura, esse estranhamento, né, está muito ligado a isso, exatamente isso, né? A essa dificuldade de perceber que outras pessoas se comunicam diferente entre si e com o outro, ou seja, a perspectiva, a noção de sujeito, objeto e natureza é outra, porque na cosmologia, na ciência moderna e contemporânea, sujeito e objetos estão separados, estão desconectados da natureza. Por isso que para o Davi Copenau é tão intenso dizer que o céu vai desabar se a gente mexe com tudo isso. Né? Para as comunidades africanas no Brasil, em diáspora, também nós sabemos, né? Sem os elementos da natureza, essa cosmologia ela não existe. Os elementos da natureza, os rios, o vento, né? A folha, o mar, o que é isso? Isso somos nós, não só os seres humanos também, né? Não é só uma perspectiva nossa, humana, mas a folha, né? A pedra, né? Os outros animais, e aí, de novo, né? As perspectivas do Viveiro de Castro, Tânia Lima, que traz para a gente o perspectivismo, né? Então, eu acho que são essas aprendizagens que estão dadas nos quilombos, nas aldeias indígenas, né, nos terreiros. Essa aprendizagem ela está dada, assim, é a didática, é a pedagogia, né, as pretagogias da professora Sandra Petit, que eu gosto muito. Então, assim, essas pretagogias, elas trazem para nós outros marcos civilizatórios. Então, pronto, lembrei. Essa loucura é um marco, né? Ela traduz um marco civilizatório que não cabe dentro desse projeto. Mas eu acho que a gente precisa dialogar. A gente precisa dialogar. A gente não precisa, na minha perspectiva, eu não preciso destruir tudo como é. Não. Eu acho que é possível construir o mundo de um outro jeito, né? Porque também destruir tudo só se viu, né? Vem aí um asteroide, destruir tudo, aí sim, agora. A gente já viu que a Covid de 2019, ela não cumpriu esse papel, né? Ela veio como parte, ela é um projeto, de novo, né? Que são múltiplas pandemias dentro de uma pandemia. Então a gente já viu que a Covid de 2019, ela impacta profundamente os corpos negros, né? Os corpos desses que foram sempre tratados como inferiores, não? Então acho que é um asteroide para mim contar uma outra história, porque por enquanto são esses parâmetros que são difíceis e a gente está dentro deles também, né? Por isso que eu digo, às vezes, porque a gente trabalha nas lógicas de homem, mulher, negro, branco, mas esses são os marcadores que são construídos dentro do projeto de modernidade. Então a gente não pode negar. Não adianta negar o racismo, não adianta dizer que raça, os marcadores raciais estão dados, eles estão dados, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro está dado. Então, assim, precisamos mapear, precisamos entender o que é preto, o que é pardo, o que é negro, o que é indígena, o que é asiático, e como esses corpos são atravessados, né? O que é uma mulher trans, o que é uma mulher transnegra. A gente precisa fazer isso porque as políticas de saúde, de ciência e tecnologia vão estar lá o tempo inteiro. Sim, e também agora eu estava pensando, quando você está falando da Covid e tal, eu acho que a Covid também, assim, ela vem, é muito como aquela coisa assim, o rei está nu, né? Porque ela expôs toda a fragilidade do sistema, né? E como que a gente não tem suporte para isso. Porque eu vejo, assim, por exemplo, claro, eu sou da Humanas, então, assim, eu vejo, né, a minha área ser desprestigiada desde sempre, né? A gente, assim, cai em estereótipos o tempo todo, desde que eu tô, né, na faculdade e até antes. Mas agora, assim, a gente vê também que a ciência, né, a ciência dura, ela também está num desprestígio, né? Esses cortes aí, eles não são só nas humanas, eles são em todas as áreas do conhecimento. E eu acho que isso aponta muito, assim, por parte do governo, né? E há uma tendência, né? Porque não é o governo como uma entidade, mas é um conjunto, né? De pessoas que refletem esses valores, assim, como o conhecimento está se tornando irrelevante, né?
porque assim, eu já vi cortes na nossa área demais, mas assim, agora essa ostensivamente, né, questionar tudo, terraplanismo, vacina, quer dizer, é tudo que está sendo questionado, né, e tem gente que leva isso a sério. Então você vê assim que esse nosso projeto de modernidade, ele está fundado, né, em alicerces que são muito frágeis, né? Porque a gente tinha exatamente, não, a ciência respalda a nossa discriminação, o nosso preconceito, a gente, né, dividiu o mundo em hierarquias, tudo isso estava respaldado na modernidade, né? Uhum. Justamente pelo modo de produção de conhecimento que naturalizava essas hierarquias. E agora, sim, me parece que a gente está vivendo um momento um tanto perverso, inclusive, para isso, né? E eu fico É. pensando o que virá disso, né? Eu quero aproveitar a partir do teu comentário, Valéria, e destacar assim também, né? A ciência moderna contemporânea, a gente, né, tem várias coisas importantes, né? Ou seja, de novo, né? A gente está no meio da pandemia, de uma crise global sanitária, e a gente tem vacina em tempo recorde, né? A gente tem aí, isso faz Exatamente. parte de um protocolo de ciência muito bem testado, né? E isso a gente precisa dizer e reconhecer, né? Os avanços que a gente tem em ciência e tecnologia, isso é muito importante, né? Mas toda essa ciência, toda essa produção de conhecimento, ela precisa o tempo inteiro estar ali associada, né? Sem perder de vista as questões éticas, né? O que significa desenvolvimento para certas comunidades, as comunidades quilombolas, as comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, agora mesmo a gente está vendo o que significa o projeto de construção, de ampliação da BR-386. Então, o Hum, que é desenvolvimento para a nossa perspectiva moderna e contemporânea? O que é desenvolvimento para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, as duas crianças indígenas que foram mortas alguns dias atrás, né, que foram tragadas por aquele maquinário lá dos garimpeiros. Então, o que é isso, né? Onde é que entra e qual é a vida que vale menos e que tem valido menos desde sempre, né? Então, eu acho que é essa a discussão. A gente reconhece a importância da ciência, o desenvolvimento, tudo isso, mas tem questões aí que não estão colocadas. E essa desvalorização da ciência, né, essa relativização que a gente está vendo, isso faz parte de um projeto mesmo, né, desse projeto ainda. Como é que eu posso dizer, é um, assim, reforçam um projeto de novo, dizer que os corpos negros pesem arroba, né? uhum. Ou seja, novamente, o que está por trás é um projeto supremacista branco. Porque por trás dessas lógicas de morte, essas políticas de morte, né? A necropolítica de Membe, ou o genocídio negro, físico, o epistemicídio, por trás de todas essas tecnologias de morte, tem uma supremacia. Uma supremacia. A gente está vendo na prática agora exatamente o que está acontecendo. Então, ninguém vai me fazer, ninguém vai me convencer de que, não vou falar o nome, né, mas de certas pessoas que diziam que a Terra era plana. Essa pessoa nunca pensou, nunca imaginou que a Terra fosse plana. Então era toda uma manipulação, uma manipulação. Por isso que essa educação em ciências, ela precisa nos ajudar a pensar, a tomar decisões, a verificar. Só que para isso a gente precisa que 70% dos corpos negros, por exemplo, não têm acesso à tecnologia. As pessoas não têm internet, a gente não tem um projeto de educação em ciências, uma plataforma de educação em ciências decente, a gente não tem, precisamos avançar. A gente está vendo agora o orçamento sendo destruído, né, de ciência. Então, assim, precisamos avançar. Se a gente quiser construir esse outro jeito de pensarmos a sociedade, a gente precisa avançar, né? E isso faz parte do nosso contrato social. O nosso contrato social, a gente precisa assinar outro contrato social, que é um contrato racial, primeiro. Se a gente não se debater com as questões raciais no Brasil, a gente não vai avançar. E a ciência tem tudo a ver, né? Mas enquanto a ciência estiver dizendo que raça não é importante continuar negando o racismo, a gente não vai avançar, porque a ciência, eu penso que ciência é sim desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento precisa ser refletido eticamente, né? Precisa ser construído coletivamente, ouvindo as pessoas, né? Então, isso é muito importante, porque senão
Chegam os aventureiros, os supremacistas, né, os que dominam as tecnologias de morte e se colocam. Então conseguem se eleger com discursos anticientíficos, com mentiras, conseguem se eleger sem debate, sem argumentação, porque o que a gente aprende na ciência é a argumentação, né? Então eu acho que é um pouco isso. E eu acho assim, que esse tipo de atitude vingar mostra ainda, né, os desafios que a gente tem na questão da gente se educar, né? Porque os nossos processos assim educacionais, eles são tão frágeis, né, que se cai nessa, que isso é vendido e é comprado, né? Então, assim, muitas vezes eu fico pensando assim, que essa coisa, né, que você falou, que talvez eu vou falar com outra palavra, mas assim, exatamente essa capacidade da gente escutar e enxergar o outro e transitar, né, nessas diferentes histórias, narrativas, cosmovisão, chame-se do que quiser, saberes, fazeres, eu acho que essa capacidade é o que a gente tem que aprender quando a gente está no processo de escolarização, né? Muito mais do que conteúdos, mas modo de pensar, modo de enxergar, né? Porque daí vem o conteúdo e tu consegue se adaptar, tu consegue raciocinar, né? E não o contrário. Às vezes a gente está aqui discutindo conteúdos e BNCC e não sei o quê, não é essa a questão, né? A grande questão é que a gente não consegue articular um pensamento crítico o suficiente para fazer frente a esse tipo de estratégia que, quando a gente vai pensar assim, no coquinho, é de uma fragilidade, não se sustenta no ar, mas estamos aqui. Né? Exatamente isso. É porque as questões interculturais, a educação antirracista, ela não pode ser um tema dentro da aula de física, um tema na aula de biologia, também fazer os temas, mas não pode ser só isso, né? Ela é um projeto político, pedagógico, é parte da nossa estrutura, do nosso tecido social. Por isso que eu falei, não dá para pensar em estratégia sem essa viagem subjetiva de cada um, da leitura, de entender profundamente onde é que está, né? Isso é muito importante, assim, porque senão a gente fica ali na margem, né? A gente precisa, não dá para pisar com os dois pés, né? Tem que mergulhar, como dizem as quilombolas, né? Da Moral da Paz. E a Morô e a Xodó me ensinam muito isso, assim, que a gente não dá para ficar na margem, né? Você tem que aprofundar. Então é muito importante essa perspectiva, né? De que a educação para as relações étnico-raciais, a educação escolar quilombola como um projeto diferenciado, são projetos que tem que ser de toda a escola, no caso da escola, de toda a universidade. Não pode ser o ala na física fazendo movimento, tentando convencer colegas que é importante essa disciplina, no currículo. Mas temos que ter toda uma percepção, assim, em termos de projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão. A gente precisa viver isso, né? E para viver isso, não adianta, é preciso que cada um faça a sua viagem subjetiva. Não há como a gente romper com o racismo institucional se a gente não mudar como pessoa. Porque as instituições, elas não são feitas da parede, né, da mesa. As instituições são feitas por pessoas, somos nós que tomamos decisões, né? Não há como a gente mudar estruturas sem que as instituições se movam. Então é uma cadeia, né? E essas cadeias, elas têm consequências diretas sobre os corpos negros, das mulheres, LGBTs, né? E aí no caso da ciência, que é uma coisa que eu tenho pensado e trazido muito, é a questão do racismo epistêmico, o racismo simbólico. Porque claro que os corpos negros são mortos, a gente sabe, né? O racismo, o genocídio físico, isso nos dói o tempo inteiro, né? Você saber que um corpo negro não pode ir no supermercado. Um corpo negro não pode andar sozinho ou sozinha na rua. Uma mulher negra tem que saber com que roupa vai, né? Porque dependendo da roupa, tem lá um recadinho, né? Uma mensagem. Uma mensagem. Então, assim, o racismo simbólico, que a ciência trabalha muito com a questão da simbologia, né? Ele é algo que a gente precisa trabalhar também na educação em ciências intercultural, né? Esse racismo simbólico. O que significa
deter conhecimento, né? O que é um astrofísico? Quando eu falo, eu sou um astrofísico, né? As pessoas falam, nossa, um astrofísico, o que faz um astrofísico? Um físico, né? Né? Isso traz, assim, isso traz uma potência, e eu digo sempre, quando a gente faz física, a gente tem toda uma estrutura, tem os códigos dentro da física, né? E um dos códigos que eu aprendi muito cedo é que na física se trabalha muito essa questão da autoestima para uma questão assim de que é inteligência, de que é diferente, né? Tem toda essa preparação. Então, assim, isso faz parte de um lugar potente de conhecimento que está relacionado com a própria gênese da ciência, né? Afinal de contas, como eu disse, a astronomia ela é anterior à física até. E a física e a astronomia que vão dando esse tom do que é a ciência, de como é que a ciência trabalha, o que é o método científico, né? Porque não é só um método, mas a metodologia científica, como é que se constrói. E a gente vê, inclusive, qual é as consequências quando isso vai para certas áreas. E que depois se percebe que não era bem assim, né? Que é preciso levar em conta outras questões. Então, assim, tudo isso vai trabalhando o simbolismo, né? Então, por isso e nesse simbolismo, as pessoas negras não estão. As pessoas negras são burras. O Caio F. Abreu tem um livro, eu sempre digo, e vou dizer sempre, o Caio F. Abreu tem um livro, As Frangas. E nesse livro, As Frangas, ele traz a franga Gabi, que é uma franga paraibana, como a franga que nasceu burra que nem pedra, nasceu burra, vai morrer burra. Ela é burra que nem pedra, ninguém vai entender o que ela fala, né? E a gente vê esse discurso, que é o discurso mesmo dos preconceitos. Aí a gente vai pensar o Nordeste, os sotaques, como esse preconceito, esse estereótipo está ligado à raça, de novo à raça, né? A gente pode olhar que de fato a gente tem um mito, a gente não rompeu socialmente com o mito da democracia racial. Então, o que está por trás do mito da democracia racial é como é que se diz? É o racismo. Eu quero mostrar, eu não posso esquecer de mostrar, deixa eu mostrar aqui essa imagem rápida, que é exatamente esse artigo que vocês também podem ver, né, que eu escrevi junto com a professora Catemari Rosa, do Instituto de Física da Federal da Bahia, a professora Bárbara Carini, nós escrevemos juntos esse artigo, que é um artigo que eu, assim, realmente sou apaixonado por ele, acabou de sair em 2020, eu também convido vocês que conheçam, quem não leu ainda ou quem não conhece, que é exatamente isso que a gente vai trazer, né, de como a ciência moderna e contemporânea é uma ciência racista, ela produz fatos racistas, né? E como é que a ciência moderna e contemporânea lida com o pensamento das pessoas negras como pós-verdade, né? Então esse racismo simbólico é aí a base, né? Acho que a gente não chegou a falar do racismo simbólico aí, mas eu tenho trabalhado com essa ideia do racismo simbólico porque a gente fala muito do racismo estrutural, institucional, subjetivo. Obviamente que o racismo estrutural ele é amplo, né? Mas eu acho importante nas ciências, sobretudo na ciência da natureza, trazer a questão do racismo simbólico, porque há um poder aí, né? A ciência é poderosa, o conhecimento é poderoso, e nessa festa as pessoas negras não estão, porque as pessoas negras são subrepresentadas nas universidades, estão subrepresentadas nas escolas, estão subrepresentadas nas agências de fomento, não tem bolsa de pesquisas, a maioria, né? As mulheres não estão nas pós-graduação, nos programas de pós-graduação é menos de 0,5% das mulheres. Essa dada é de 2016. Mas não acredito que de lá para cá mudou, né? Não tem como. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Então, 2016. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né, que a ciência brasileira, né, nessa perspectiva da interculturalidade, a ciência, que é um lugar de poder, é um território branco. A escola pública brasileira é um território negro. E eu tenho trabalhado essa ideia do território das escolas públicas como territórios negros, as universidades como territórios brancos, para marcar isso. E não é para fazer uma revanche, né? É para a gente entender como isso está tão ligado, né? Como o território negro, e o território, eu gosto da ideia do território, e eu gosto da ideia dos corpos territórios da Beatriz Nascimento. Os corpos territórios. Porque corpo não é só pênis, vagina, né? Mas não é só o corpo, me questionaram recentemente. Não é isso, não é só o pênis, a vagina. O corpo material, o corpo imaterial, as potências epistêmicas, sobretudo. Porque para mim é isso, né? Porque essa desvalorização, porque nada é bom, uma desvalorização, inclusive, dos nossos colegas, dos nossos alunos, né? Tudo que a gente faz nunca está bom. Tem uma coisa aí. Isso não é
naturalizado, isso é construído. Né? Você pode fazer o movimento que você fizer, nunca tem valor. Né? Não é importante, Não é não o que suficiente, não é né? suficiente, você tem que fazer mais. Não que as pessoas negras, indígenas, não estão preocupadas nem buscando isso. Mas eu acho muito sintomático, né, que essas práticas aconteçam. E a gente vai ver isso no chão da escola, a gente vai ver isso nos museus, nos planetários, na universidade, em todos os lugares, porque a nossa estrutura do Brasil é uma estrutura racista. Né? Então, assim, e aí a ciência ela tem um papel fundamental. Esse é o grande desafio para mim nas ciências. Né? Na construção de uma educação em ciências antirracistas, é exatamente lidar com esse simbolismo, né? Porque é um simbolismo também carregado de vaidade, carregado de, né? E, e, De uma pompa. e também essa ideia do racismo simbólico, ela é porque ela justifica a meritocracia, né? Uhum. Porque parece que os corpos negros não estão lá Porque porque não querem, justamente eles não chegaram, eles não não têm, não querem, se esforçaram o suficiente, não né? querem. E aí, meio que naturaliza e justifica toda essa diferença, né? Exatamente. Então, assim, e também tem um artigo, Valério, também que eu posso mostrar, só Claro, mostrar aqui, mostra. que outro artigo que eu também quero que vocês leiam depois, que é, deixa eu ver se eu acho onde é que tá, para cima ou para baixo, acho que é para baixo, que é um artigo esse artigo também, que eu acho que um texto que eu escrevi recentemente que eu gostei muito, que tem muito a ver com as coisas que a gente está discutindo aqui, que é a educação escolar quilombola, desafios para o ensino de física e de astronomia. Claro que aqui eu foquei na física e na astronomia, mas isso pode partir para outras áreas, da química, da Uhum. biologia, de outras áreas das humanas, porque eu acho que essa é a grande questão, como é que a gente vai lidar num projeto moderno e contemporâneo de educação, pautado na agenda do desenvolvimento sustentável, com uma educação escolar que é diferenciada. Porque a educação escolar diferenciada, ela não pode ser só a educação escolar diferenciada pensando, né, daquele jeito folclórico, não. Ela Uhum. vai ter que dialogar com a internet das coisas, com a inteligência artificial, com a tecnologia. Né? Eu quero escolas quilombolas lidando muito bem com isso. Eu quero que os estudantes negros todos do Brasil sejam capazes de escrever, de ler, como qualquer outro estudante, sobretudo os estudantes de escolas privadas. Porque a gente tem a realidade dos estudantes quilombolas, muitos estudantes que não conseguem ler e escrever fora Sim. da idade. É uma questão estrutural do Brasil, mas eu estou falando do recorte dos quilombos, particularmente, que isso me interessa. Porque a gente tem aí um excesso também, né? Então, o que é isso? Isso é o quê? Essa é uma construção, é uma política. Por que será que a escola pública, como um território negro, ela é atravessada por tantas lógicas? Isso não é à toa, né? Porque ela é um território negro, sobretudo. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar essas questões seriamente. Né? Eu quero uma escola diferencial quilombola, eu quero que as diretrizes curriculares quilombolas sejam aplicadas, que se respeitem as diferenças, que se aprendam com essa educação escolar, mas eu quero que a internet chegue nessa escola, eu quero que tenha esgoto muito básico, esgoto, água encanada, eu quero que chegue livros, infraestrutura, e que as escolas não quilombolas, né, as escolas que não estão nos territórios quilombolas ou que não recebem estudantes quilombolas estejam preparadas para discutir as diretrizes curriculares. Então esse é o nosso sonho. No projeto Aqueles Zumbi da Andara dos Palmares é nisso que a gente tem trabalhado. Né? Todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, né? E são várias pessoas. Então assim, é muita coisa. Né? Então assim, não há como a gente promover uma educação antirracista sem essa reflexão. Porque senão, o que é, nesse artigo que eu mostrei para vocês agora, eu trago a questão da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, o que é ela? É exatamente isso, né? O acesso à cultura digital, e isso a gente sabe que pode causar emancipação, né? Que pode, né? Sim. E também tem uma coisa assim que agora você estava falando e aí daí vem aquele monte de coisas que a gente se lembra, mas assim, uma das coisas que você estava falando, né, dessa educação escolar quilombola e que eu também trabalho, né, a partir das minhas pesquisas e que você também está vendo lá, por exemplo, na construção daquele nosso curso, né, de segurança e soberania alimentar dos Alimentar. povos tradicionais de matriz africana, que são algumas categorias, né,
enfim, a gente está trabalhando como ideias, forças, né? Que move essas pedagogias outras, né? Que é a questão da vivência, né? Dessa Uhum. experiência que é, que é a experiência uh, vivida, né? As pessoas fazem, elas constroem, elas experienciam, elas sentem, quer dizer assim, não é, tipo, e eu vejo isso muito, por exemplo, na educação das escolas mais urbanas e tal, né? Ai, vamos fazer uma horta. Tá, vamos fazer uma horta, projeto de educação ambiental, qualquer coisa, né? Mas você não trabalha, por exemplo, a memória alimentar. Tu não sabe o que essas crianças comem, o que essas crianças, né? Quais são as histórias que correm à mesa, Uhum. né? Então, assim, essa coisa da vivência, eu acho que ela é É, muito forte, porque ali, ali né, no Quilombo, eles plantam o que eles comem, de fato. É a Vero, né? Depois que cresceu a plantinha e tu deu a explicação do professor de ciências, eles não vão virar as costas para aquela horta e vão fazer outra coisa. Não, é uma coisa que faz parte da vida, né? Tá ali intrínseco. E eu acho que essa ideia da vivência, ela é muito potente, é. porque ela transfigura a experiência, né? Para além do que fazer, né, que é pontual, que, então tá, então ela sabe plantar o alface, ela viu a folhinha crescer, molhou lá a sementinha de feijão. Não, é uma outra coisa, né? E eu vejo que talvez, assim, essa coisa da vivência, também do IPADE, da roda, dessa hierarquia vertical, horizontal, né, que a gente, você está na roda, você pode falar, e você, né, o mais velho, o mais novo, a criança, o adulto, eles vão ser escutados, né? Então, assim, eu acho que essas aprendizagens que a gente tem, né, ali dentro dos quilombos, e não só dos quilombos, porque a gente vê isso lá no curso, isso é dos povos tradicionais de matriz africana, né? Isso Uhum. vem com eles. Não é uma coisa, desenvolveram lá uma tecnologia social. Não, é o modo, é o jeito que as coisas funcionam normalmente, né? E esses Totalmente. processos que a gente chama, né, de desformação ou de sair da caixa e de misturar tudo, porque é exatamente esse movimento que vai permitir, né, depois essa coisa que você falou, que é esse transitar entre os mundos, né? Sem hierarquia, exatamente, não vamos destruir tudo, mas transitar entre os mundos, validando as coisas, né, que há nesses mundos. Então, assim, eu acho que isso é uma aprendizagens que a gente traz, né, da educação quilombola, eu trago, pelo menos, a educação quilombola, mas que eu levo para a minha vida, para minha docência, né, para minha atuação como professor. E eu Uhum. acho que talvez quando a gente está falando, né, e a gente está fazendo um curso de introdução à ERER, e se imagina que a gente vai dar continuidade, porque a gente vê que isso é, né, uma lacuna na formação dos professores, agora que a URG está, né, se dando conta de que precisa trabalhar a ERER na formação de professores, mas não de todos os cursos. E aí tu não vai ter aquele médico que vai entender, né, de que sim, o corpo negro sofre e sente dor, né? Sim, vamos dar anestesia também. Tu não vai ter aquele cara do direito, né, que vai ver que a reivindicação por território é legítima. Então, assim, se você não tem essa formação, a gente não dá o que a gente não tem, né? Uhum. Então, eu vejo assim que esse movimento que a gente está fazendo de introduzir a ERE nos cursos de formação, ele é necessário, mas assim, ele não pode ser uma atividade de extensão, ele tem que ser uma atividade estruturante, né? A gente tem que ir para além da pesquisa e da extensão e a gente tentar estruturar esses planos de ensino, né, de um outro lugar. E nesse sentido, Valéria, eu penso assim, eu acho que eu gosto, sim,
eu concordo contigo, as disciplinas, elas precisam ser repensadas, né? A gente precisa de pessoas também nos diferentes lugares para ministrar essas disciplinas, porque também é uma grande questão, né? Porque se a gente cria disciplinas, quem vai dar? Né? Então, assim, a gente precisa de pessoas contratadas, mas também eu penso que essa articulação entre a extensão e a pesquisa e o ensino o tempo inteiro. Acho que a gente precisa também trazer para a universidade, que também é um desafio ainda, uma perspectiva outra de extensão. Né? Ou seja, o que, que é a curricularização da extensão, que a gente está discutindo exatamente agora. O que, que isso significa, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que a extensão, a pesquisa e o ensino juntos, assim. Né? As disciplinas temos que avançar, temos que mexer, mas a pesquisa, a extensão e o ensino, elas não, essas três esferas da universidade, na minha perspectiva, né, como eu tenho trabalhado, eu tento articular, porque todas essas coisas que a gente está fazendo, por exemplo, os artigos que eu estou escrevendo com colegas, os livros, tudo isso é produto, né, assim, o resultado, que produto é a palavra, o resultado de quê? Dessa articulação da pesquisa, dos projetos de pesquisa, das aulas, das disciplinas. Esses artigos eu utilizo em sala de aula, os alunos leem. Isso aí, muitos desses projetos também sintetizam os resultados da extensão. Então é um movimento assim que eu gosto de fazer entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Até porque também é isso, né? Porque como parte também da luta antirracista, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Sobretudo o espaço da pesquisa, da pós-graduação. É muito importante que a gente esteja na pós-graduação também, porque os alunos negros vão chegar, os estudantes indígenas, quem são as pessoas que vão orientar? Né? Então a gente precisa também ocupar esses espaços, fortalecer, colocar essas questões aí em todas as áreas. Eu quero ver os estudantes de física, os estudantes de engenharia física. Engenharia física é um curso novo na URGS, né? Na física. É um curso que envolve outras conexões de física, de engenharia. Eu quero ver esse pensamento, essa inteligência, com um olhar especializado para os territórios negros, para as periferias, né? Eu quero ver a Faculdade de Educação, já falei, inclusive com algumas nossas colegas, né? Pensando essa questão de como a gente pode fazer projetos focados na questão da leitura, da escrita, porque a leitura e a escrita são questões para mim chave, eu estou vendo isso, eu estou acompanhando a dificuldade que é a escrita, né? E a escrita não pode ser para os estudantes negros, quilombolas, a barreira para retirá-los ou retirá-las desse mundo que é construído no ethos de modernidade, né? Eu penso assim, a gente precisa construir, porque essa escrita, tudo bem, a gente reconhece, é importante a oralidades, as oralituras, mas as escritas também, a gente precisa escrever. A gente precisa escrever projetos, a gente precisa escrever artigos, a gente precisa escrever. A gente precisa, sabe? Eu acho que... Então eu penso nessa articulação da escrita, da oralidade. Eu não acho que a gente tem que substituir uma coisa pela outra. Essas coisas precisam estar juntas, assim, e outras também vão surgir, né? Dessa conexão. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? O projeto, por exemplo, Encontro de Saberes, né? Que é um projeto é difícil colocar o projeto Encontro de Saberes numa caixinha. É um projeto que é de extensão, mas que também é de ensino, e que é de pesquisa, né? E que é de arte, ele vai... É o que a gente chama uma interdisciplina, né? Porque ela é atravessada por um monte de coisas. O próprio NEAB, né? A existência do NEAB, dos NEABs nas universidades, eu acho que na universidade, nas escolas, nos espaços. Então eu penso assim que na universidade, sobretudo, que é o lugar do Brasil que pensa, né, o conhecimento, que produz esse conhecimento científico, tecnológico, na lógica da modernidade, a gente vai precisar ocupar esse espaço também. Né? E a graduação é isso, a graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão se retroalimentando o tempo inteiro e, sobretudo, nesse diálogo com as comunidades, né, com o público externo, porque também nada disso sozinho não se sustenta. Então, eu acho que é esse jogo do que é a universidade na essência, né, e que às vezes a gente não pensa assim. Né? Então, olha, eu tenho pensado muita coisa, mas eu concordo contigo que essa mudança estruturante nos currículos é fundamental. A lei das 1639, a lei 11.645, as diretrizes curriculares quilombolas, contratação de professores. Precisamos avançar nisso, né? Muito.
assim, afinal, como diz a Djamila, né, estamos em 2021, né, quer dizer, está na hora, né, de fazer tudo isso. E sim, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que articular, e era exatamente isso que eu estava querendo dizer, assim, porque para mim, assim, não basta só a gente fazer pesquisa e extensão, né, a gente tem que articular nas disciplinas, né, porque senão a gente não chega ao público que a gente quer chegar, né, a gente chega àquelas pessoas mais interessadas, e a gente vê, eu estou na disciplina do Encontro de Saberes esse semestre, e é uma coisa assim, muito chocante para algumas pessoas, né, quando vem uma liderança indígena, né, uma liderança do movimento negro, um quilombola, alguma coisa, essa escuta do outro, né, porque a gente ouve isso muito nas aulas, assim, é a primeira vez que eu tenho contato com essas populações, né? E que, no entanto, elas estão aqui, é só olhar para o lado, elas estão, né? Então, assim, eu acho que essa presença na universidade dessas iniciativas que a gente está tendo, né? Tanto de pesquisa, de extensão e dessa interdisciplina, elas são fundamentais aqui. Aqui, ó, a Soledad está escrevendo aqui, eu estava pensando aqui, a questão dos livros didáticos, que reproduzem uma cultura eurocêntrica. Isso também demora para mudar. Ou vocês já veem movimentos nesse aspecto? Bom, eu penso assim, ó, os livros didáticos é uma coisa assim, né, mesmo os livros direcionados às escolas ou nas universidades, né, eu já fiz análise em disciplinas de história da astronomia, eu já trabalhei, a gente fez análise dos livros de astronomia e não temos notícias boas. Os livros didáticos também na educação básica, a gente avançou muito, eu diria assim, na produção de materiais, né? Tem a produção de literatura infanto-juvenil cresceu muito, a gente tem muito mais negras escrevendo, trazendo outras coisas, mas ainda muito do que era, mas ainda é pouco, às vezes não chega, né? Não chega onde tinha que chegar. Então eu diria que ainda temos muito a fazer. Ainda mais agora, que nessa proposta que a gente está passando de BNCC, a gente está vendo o impacto dessa formação, de como essa legislação está impactando, inclusive propondo, né, aspectos que vão impactar a formação inicial. A gente eu já vejo, estou vendo um movimento, inclusive, para a produção desses livros na minha área, né? Então tem toda uma articulação de produção de livros, e essa narrativa que está lá, tem um artigo também, eu posso mostrar aqui rapidamente, acho que a gente fez um artigo agora recente, trazendo um pouco dessa discussão da base, deixa eu ver se eu acho aqui nesses slides. Acho que não está aqui não, deve estar sim. Eu sempre coloco eles, já por isso, porque acho que é esse aqui, ó. Referencial Curricular Gaúcho para o Ensino Médio 2021, né? Que a gente discute o contexto da produção, a ciência, a natureza e as questões ético-raciais. Então aqui, a gente vê que a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma perspectiva de ciência outra. E os livros didáticos, todo esse movimento que está acontecendo, acompanha muito essas legislações, né? Elas impactam fortemente. Então, ainda não temos boas notícias, assim, né? Nesse sentido, de pensar uma ciência crítica, digamos assim, pensar, coloca aqui uma coisa ou outra, mas ainda estruturalmente temos muito que avançar. A produção de livros, né? Por isso também que eu estou escrevendo, escrevi Antônia, vai sair Antônia ilustrado para crianças em 2022. É um movimento, assim, porque há essa necessidade, sobretudo nas ciências exatas. Né? Temos poucos materiais, então estou buscando escrever o próprio KD, que não é um livro de ciência, né, de divulgação de ciência, é uma literatura, um romance assim, afrofuturista, mas traz questões de ciência ali, questões de cultura. Né? Então, é parte desses movimentos que eu tenho feito e vou escrever mais, porque eu acho que a gente precisa fazer isso. E não é algo, Maria, não é algo assim que a gente aprendeu a fazer, né? Porque a nossa formação também é uma formação moldada dentro de uma hegemonia, né? Então, para fazer tudo isso, também é parte de um processo de desconstrução. Eu mesmo, né, tive que me desconstruir, ótimo, né, nos últimos anos, que quando a gente chega na universidade, quando você é um corpo negro que chega na universidade, você
traz outras responsabilidades. Então você precisa se repensar também. Precisa se rever, precisa se repensar, precisa pensar nas questões que nunca pensou, a questão do livro didático. Então, como é que a gente chega na universidade? Eu não sou licenciado em física, né? Eu sou bacharel em física. Mas quando eu chego na universidade, que eu vou dar aula para a licenciatura, eu vou dar aula para os bacharelados, eu vou fazer curso de formação de professores, é preciso se preocupar. É preciso se apropriar de metodologias, de ler, de correr atrás de uma formação que não teve. Até eu tive porque eu não terminei a licenciatura por poucas disciplinas, né? Faltaram 3 disciplinas para terminar a licenciatura, eu não terminei por isso. Até tive um pouco, mas ainda numa formação que não era essa formação com uma lente decolonial, racializada, preocupada com as questões ético-raciais. Isso tudo vem dos meus movimentos políticos. Mas como diz Nilma Lino Gomes, né, os movimentos sociais são educadores. Então esse movimento político, ele também me educou muito, né? Eu não fui só educado na física, na astrofísica, mas eu também tive uma educação com base nesses movimentos que eu fiz desde muito cedo, né? Das conexões, das vivências, e isso quando eu entro na universidade eu percebo isso. Como é que eu vou formar, como é que eu vou dar aula para estudante de licenciatura de qualquer jeito? São pessoas que vão formar outras pessoas. Então é preciso essa reflexão, né? Então aí vem a minha potência. E eu acho que nós professores na universidade, nós temos poderes, muitos poderes. Porque a gente está em lugares estratégicos, de discussão de currículo, de pensar políticas públicas, de escrever livros, de escrever histórias, de promover cursos de extensão, de formação. Olha o poder que a gente tem. É muito poder, e esse poder não pode ser irresponsável. Esse poder, ele precisa ser pensado o tempo inteiro, eticamente, né? Com muito cuidado, com muita sensibilidade, sem vaidade, sem arrogância, sabe? Ele tem que ser muito cuidadoso, se é realmente um conhecimento preocupado com o país, né? Ou então eu posso simplesmente me alienar. Chego na universidade, agora eu sou um burguês, né? Sou um burguês, estou preocupado só com meus artigos, com o meu índice H, produzir os artigos, tudo bem, perfeito, produzo os artigos, tchau, vou dormir, vou para casa, vou viajar e ponto. Também é uma opção. Muitos fazem esse caminho, né? Não critico, cada um faz o que quiser fazer, mas eu, Alan, quando chego na universidade, eu sinto essa responsabilidade fortemente e acho que cabe a gente também. Não é só os professores da educação básica que vão ter que pensar os materiais pedagógicos, mas nós estamos formando futuros professores. Então essa formação, ela precisa ter essa perspectiva. Nas minhas disciplinas todas, né? Eu já respondo um pouco aquela pergunta anterior. Em todas as minhas disciplinas eu consigo falar das questões ético-raciais. As questões ético-raciais, elas não são um apêndice dentro das nossas discussões. Ela é parte da nossa vivência. Ela é parte da nossa existência, né? Por todas as questões que a gente... Quer dizer que como engenheiro, como é que um engenheiro não sabe falar das questões ético-raciais? Não vai conseguir falar. Como é que uma engenheira, uma arquiteta, não vai conseguir pensar as questões ético-raciais na arquitetura? Gente, então, um dentista, olha a desigualdade na boca das pessoas. A desigualdade está marcada na boca das pessoas. Então, como é que os estudantes de odontologia, a gente forma estudantes de odontologia para um mercado de trabalho elitista? Não pode ser isso. Como é que uma universidade pública, né, pode formar futuros e futuras dentistas, odontólogos, odontólogas, numa perspectiva essa mercadológica apenas, né? Então eu acho que é o nosso dever. Então as questões ético-raciais, elas perpassam todas as nossas vivências. Nós não queremos um sistema de justiça que coloque os corpos negros encarcerados em massa, sabe? Então assim, como é que nós não vamos refletir? Vocês viram recentemente a reportagem da mãe que roubou para poder alimentar os filhos e ficou 18 dias presa. Sabe? Então, assim, é esse país que a gente está vivendo. Então, como é que... eu sou do direito, não consigo discutir questões ético-raciais. Eu sou da física, não consigo. Na engenharia física, não vejo um nexo. Na engenharia, também não vejo. Como é que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver. Aqui não temos esse problema. Já ouvi isso de colegas. Já fui de briga. Aqui não temos esse problema. Então, assim, eu acho que na universidade nós temos um papel muito grande na universidade. Eu coloco muito essa responsabilidade para a universidade, porque a universidade, ela que forma professores, advogados, médicos, médicas, faz pesquisa majoritariamente na universidade, né, no Brasil. Ela é muito importante pela transformação social. Eu jogo muito, sim, essa responsabilidade.
Eu acho que cada um de nós na universidade deveríamos tomar essa responsabilidade para si. Deveríamos, porque aí a gente construiria também um outro projeto, né, de diálogo, de conexão, de estar junto com a educação básica. Por que será que as greves dos professores de educação básica só são deles e delas? A gente não participa, a gente não. Entende? Então eu acho que tem muita coisa para a gente refletir, pensando as estruturas. Porque senão fica fácil assim, né? E eu digo sempre, eu vou para o Quilombo só para produzir artigos? Eu vou lá no Quilombo só para produzir a tese? Não, não pode ser isso. Tem que ter um outro respaldo, um outro compromisso, uma outra relação, sabe? Então, assim, eu acho que... E a gente está precisando aprofundar isso. Então, a tua pergunta me... Viajei, né? Eu sempre viajo, não tem jeito. Não, mas é isso mesmo, mas Vera, a gente tem uma responsabilidade que não é pouca, né? Não é pouca. Quem não vem a passeio... Os museus, né? Os planetários, os museus, as direções, todas. A gente passa muito aí. Não estou te ouvindo, Maria. A Soli não tá com voz. Acho que tem que entrar e voltar com o microfone. Mas a gente já está na nossa hora. Eu estou com você, né? Se me deixar, eu vou até meia-noite. Conversando, né? Mas o que a gente pode fazer, Alan, é que no próximo, porque a gente agora, esse curso ele encerra agora em dezembro, mas a gente reinicia ele em janeiro, né? Porque a gente vai fazer um processo de formação continuada já em janeiro, focado em leituras, né? Esse aqui é mais soltinho, né? A gente está pegando assim temas, mas o outro vai ser focado em leituras. E eu já vi que tem um monte de leituras para gente trabalhar. Eu acho que esse Astroantropológicas eu recomendo muito, porque é um livro que está gratuito, tem muitas imagens, tem muitas questões, referências. Eu recomendo esse livro. Eu acho que a Maria Soledad precisa de poderes para falar, não, né? Se ela sair e voltar. Ela não precisa de poderes, não. Eu acho, Maria, quando você sai, você tem que habilitar o teu microfone. Eu acho que foi isso que não aconteceu. É. Mas, enfim. Então, Soli, tu foi censurada aqui. Não fui eu. Não fui eu também. Assim. Nós estamos censurando as vozes brancas. Não. Não, mas que engraçado. Deixa eu ver, Soli, se eu consigo te botar em alguma coisa. Porque para ela não aparece o microfone, só aparece o ouvido, como é o audífono? Vê. Fala agora. Não deu certo. Não, lá no chat, tá vendo? Aparece só os fones, não aparece o microfone. Não parece. É como se ela não tivesse habilitado na entrada. Pois é, agora eu não entendi nada. Na hora de dizer o sim ou não, né? Pra mim não aparece, não. Peraí, Maria... eu tô olhando pro lugar errado. Maria, é verdade, pra você... Eu tava olhando pra Júlia. Sim, pois eu não sei. Que estranho. Bom, mas assim, Alan, tu já tá convidado, né, pra nossa Será segunda... que é porque eu tô... Tenta aí de novo, tenta aí agora. Consegue agora, Soli? Não. Não. Porque eu fechei minha apresentação. Não sei se era isso, porque às vezes fica doido. Não, acho que não era isso. Mas enfim. Uma pena que eu te vi. Acho que agora vai. Vai lá. Agora vai. Vai que é Tenta aí. Tenta. Não, ainda não. Agora ela perdeu tudo. Não é? Bom, Valéria, então é isso. Então é isso. Soli, desculpa que eu não vai conseguir falar agora, mas aí semana que vem... Eu posso agora, eu tava... agora pode. Deu. Siga aí, querida. Não, então, eu lá na minha década de 80, quando eu fiz Facete, a gente leu, década de 90, As Belas Mentiras, né, sobre análise dos livros didáticos, e aquilo me marcou para sempre, né, e me preocupa muito, assim, os alunos formados da Facete, que saem em pleno 2021 e vão trabalhar em escolas usando aqueles livros didáticos medonhos, racistas, fascistas, né? E não se faz produção em cima disso, né? Sabe que na nossa escola a gente não usa livros didáticos, mas o que me preocupa, por exemplo, a gente faz lá na Aldeia da Fraternidade, que tem uma Lumiar, que é pública,
né? A gente está formando as professoras lá. E é muito fácil cair nisso, né? Nesse lugar assim comum, de reprodução total. Então, por isso que eu perguntei se tinha algo novo sob o sol dentro dos livros, porque a gente está mal acostumado, a gente não usa, né? Tem algumas coleções que estão melhores, mas ainda de maneira geral não tem boas notícias, né? Agora está fazendo um barulho esquisito. Será que é o do Alan? Bom, Alan, Soli, pessoal... É o meu? Não, tá bem, né? Agora já tá bom. A gente continua na semana que vem, nossa conversa. Você já está reconvidado, Alan, porque, assim, nossa, é um prazer, né, te escutar e ver, assim, o quanto tu tem estudado sobre o tema, né? E, nossa, produz de uma maneira, assim, que eu acho que é realmente, assim, inacreditável. Eu fico pensando o que ele come, porque eu também quero. Porque, meu Deus... Livre. Né? E eu já vou me comprometer, pessoal que está nos escutando, a repassar os artigos do Alan que eu tenho comigo, né? Já vamos atualizar um pouco essa bibliografia. Eu acho que ele já tinha me passado 3 artigos, eu passei um para leitura, agora eu já vou passar os outros, para a gente fazer exatamente, né, o que o Alan estava sugerindo, o dever de casa. Vamos estudar, vamos, né, se municiar de conhecimento para fazer essa disputa, né? Eu agradeço muito, Alan, você, agradeço a todas e todos que tiveram. Obrigado, Maria, todo mundo pela participação, né? Sim, é sempre bom estar sempre à disposição. Pessoal, as professoras, os professores, agradeço muito e a gente se vê na semana que vem com as quilombelas, que vão falar justamente, Alan, acho que tu vai gostar, justamente do trabalho que elas desenvolvem na Restinga, nas escolas públicas da Restinga, com Herero. Então, são professoras negras, né, que são militantes, que são pesquisadoras e que estão fazendo um trabalho assim, que é bem importante lá na Restinga, né, que é uma das nossas... que é praticamente uma cidade ali dentro, né? E que tem várias escolas que fazem processos bem inovadores e que a gente não fica sabendo aqui, né? Então é importante ouvir essas vozes também. Então, assim, muito